Estamos começando o programa especial com o ministro Arnaldo Susequinde, advogado, conferencista, autor de vários livros e artigos jurídicos, membro fundador da Academia Nacional de Direito do Trabalho, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e ex-ministro do Trabalho e Previdência Social. Reconhecido como um autêntico representante da história das leis do trabalho no Brasil, o ministro Arnaldo Susequinde é um dos autores da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Acompanhe agora um pouco da história do direito do trabalho no Brasil com o ministro Arnaldo Susequinde. O ministro Arnaldo Susequinde deu nome ao Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro. Não há mês que não seja homenageado em alguma parte do Brasil e é uma das poucas pessoas que tem o privilégio de olhar para trás e dizer que mudaram a história de um país. Ministro, como o senhor, que foi cantor de rádio e corredor do Fluminense, ingressou com apenas 24 anos na comissão de elaboração da CLT, peço que o senhor nos conte um pouquinho de sua trajetória. Em 1935, eu era estudante de Direito, tinha ingressado na faculdade e comecei a correr no Fluminense, que é o meu clube de coração, e eu me tornei campeão no revezamento 4x400. Eu fui campeão carioca, até recordista na ocasião. Bem, eu deixei de correr em 1938 porque ingressei no Ministério do Trabalho como auxiliar de escrita do Conselho Nacional do Trabalho. Aí eu não podia ser estudante de Direito, né, trabalhando e treinando em corredor e ainda com um tempozinho para namorar, etc. Né? De maneira que aí deixei de correr. Cantor de rádio aconteceu em 1937. Eu cantava geralmente acompanhado pelo Nivaldo, que era o que tocava violão. Tal. A Fox Film fez um acordo com a Rádio Nacional para fazer um grande concurso de promoção de um filme chamado Invisível Trovador. E ele me inscreveu. Eu não sabia, inclusive, ele, um dia no Fluminense, no dia do jogo, ele me disse, olha, aparece na Rádio Nacional porque você vai ter de fazer uma prova. E a escolha era feita com votos dos cronistas de música, de rádio, valendo 10 pontos. Voto dos participantes da plateia, valendo 3 pontos. E telefonema, valendo 1 ponto. E eu ganhei. Ganhando, e entre outras coisas, um dos prêmios era um contrato de 3 meses na Rádio Nacional. Meu pai, desembargador, e sabendo que eu era estudante de Direito e bom estudante, sempre fui bom estudante, botou a mão na cabeça e me ofereceu, quanto é que você vai ganhar nesses 3 meses? Eu disse, 500 mil reais por mês. E se eu lhe dou $1 conto de reais, o dobro, para você desistir. E eu coloquei papai numa sinuca. Eu disse, mas papai, você é desembargador, está querendo que eu, que fiz um contrato de adesão, não cumpra o contrato? Eu disse, bom, tá bem, meu filho, você vai cumprir o contrato, mas vai fazer uma promessa. Terminou o contrato, nada mais de rádio nacional ou qualquer outra rádio. Bom, aí você perguntou como é que eu fui para a comissão da CLT. Eu, como disse, era estudante de Direito e fui para o Conselho Nacional do Trabalho. E precisamente porque era estudante de Direito, me puseram na Procuradoria Regional, Procuradoria do Conselho Nacional do Trabalho. Fui promovido a subassistente técnico, depois me formei em virtude de prova de que eu participei, tirando primeiro lugar, fui nomeado assistente jurídico do Ministério do Trabalho. Como assistente jurídico do Ministério do Trabalho, o presidente do Tribunal do Conselho Nacional do Trabalho, que hoje em dia é o TST. Francisco Barbosa de Rezende, hoje TST, me chamou e perguntou, o que é que você é do Fritz? Fritz era o apelido de meu pai, desembargador. Eu disse, sou filho. Aí ele disse, isso não nega, o teu nariz de batata não nega que você é filho do Fritz. Eu te chamei porque você vai trabalhar no meu gabinete. E na ocasião, havia o recurso de avocatória para o ministro do Trabalho. Isto é, das juntas, que já existiam desde 1932. Que eram administrativas e ainda não eram jurisdicionais. Exato. E do Conselho Nacional do Trabalho,
cabia o recurso de avocatória para o ministro. E quem dava parecer no gabinete era eu. Então o ministro Valdemar Falcão passou a me conhecer por parecer. O Getúlio cria a Justiça do Trabalho, institui a Justiça do Trabalho, determina a sua instalação para maio de 41, 1º de maio de 41, e em janeiro de 41, o ministro Valdemar Falcão me chama e diz, olha, eu aprecio muito seus pareceres, falei com o doutor Getúlio e ele me autorizou a convidá-lo para o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo. Eu aceitei, fui nomeado, fui para São Paulo e junto com o delegado regional do trabalho, o Mesa Vila, preparamos a instalação deste trabalho. No dia 31 de dezembro de 1941, o ministro Marcondes Filho, que eu passei a conhecer de elevador, porque ele tinha um escritório no 13º andar do mesmo edifício onde nós instalamos a Justiça do Trabalho, me telefona para o Rio, onde eu estava passando o fim de ano com meus pais, e diz, não volta para São Paulo, porque você vai ser meu assessor, porque eu fui nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Na ocasião, o Ministério do Trabalho tratava de trabalho, previdência, indústria, comércio, imigração e propriedade industrial. Eu fui o assessor-chefe da parte de trabalho. Por que assessor-chefe da parte de trabalho? Aí vem a razão pela qual eu fui para a comissão da CLT. Getúlio autoriza o Marcondes, em janeiro mesmo de 1942, a nomear a comissão para fazer a consolidação das leis do trabalho e da Previdência Social. Seria um texto único. Na primeira reunião, logo, nós mostramos ao ministro que a doutrina, os princípios, eles são distintos entre a Previdência e o Trabalho e que deviam ser duas comissões separadas. E ele concordou, separou as comissões. A razão de, com 24 anos, eu integrar essa comissão é porque eu era o assessor do ministro na parte de trabalho. E precisamente porque assessor do ministro na parte de trabalho, o presidente Getúlio Vargas, na ocasião, estava como ditadura, não tinha Congresso funcionando e, portanto, a CLT seria aprovada por decreto-lei, pediu ao Marcondes que toda modificação importante ele gostaria de ter conhecimento prévio. E o ministro Marcondes Filho, porque eu era assessor dele, levava-me para explicar ao presidente Getúlio Vargas. Então, várias vezes eu acompanhava o ministro Marcondes, ele despachava lá, depois me chamava, eu ficava conversando com o Alvim, que depois foi governador da Guanabara, né, que era assessor principal dele, e explicava ao presidente Getúlio Vargas. Quando entrou em vigor a nova CLT, em 10 de novembro de 1943, o ministro Marcondes me disse, olha, você vai me acompanhar ao presidente, porque o Getúlio quer lhe agradecer a colaboração sua. E aconteceu isto no Palácio, ele conversou comigo, agradeceu, apertou a campainha, veio um ajudante de ordem, disse, me chama o fotógrafo do Palácio. Aí chamou o fotógrafo, ele se levantou, eu levantei e bateu essa fotografia. Essa foto que você está vendo. Aqui. Aí está, porque com 24 anos cheguei a ser membro da comissão da CLT.